Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, a palavra que está escrita no capítulo 1 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Queridos irmãos, Paulo aqui, primeiro ele faz aqui esta saudação aos irmãos de Éfeso, e desejando a eles graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação, irmãos, que descreve a maior riqueza que a pessoa pode alcançar, agraciado por Deus e também em paz com Ele. Quando a graça de Deus alcança uma pessoa, é porque os olhos de Deus
se agradaram dela. E naturalmente há uma aceitação de Deus. Logo então existe paz entre Deus e a pessoa, porque se não houver esta paz, não pode haver a comunicação de Deus com a pessoa. É como quando aparecem duas pessoas que se não têm amizade, ao contrário, não desejam estar perto uma da outra. Então, ainda que haja algum favor, mas o favor vem sem aquela aproximação de paz. Faz o favor porque a pessoa está precisando, mas não porque tem paz com ela. Mas aqui é diferente, favor de Deus, com a paz de Deus que toma o ser humano e ele sente liberdade de estar perante o Senhor. A coisa mais difícil que existe para os irmãos, para os crentes, é não ter paz com Deus. Ainda que alcance favor do Senhor, mas não consegue estar bem com o Senhor, porque a paz se desfez por algum delito, por algum mal que cometeu, por algum acidente que ocorreu na vida espiritual. Recebeu o favor de Deus, mas não está em paz com Deus. E aquele desejava então que a paz de Deus, da parte de Jesus Cristo, tomasse os corações daqueles irmãos de Éfeso. E é o que o Senhor sempre também transmite a todos nós, a graça. Quer dizer, a abertura da porta da misericórdia e dos favores de Deus e também da nossa comunhão com Ele. Aí ele faz aqui, irmãos, uma exposição tão maravilhosa. Ele bendiz a Deus por haver abençoado em Cristo o povo, a irmandade, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele bendizia a Deus por isso, por o Senhor ter derramado sobre o povo as bênçãos espirituais, que era exatamente o agraciamento de Deus na paz com Ele. E também por haver feito a eleição, ou seja, a escolha de cada um de nós, nele, com o motivo que fôssemos santos e sem necessidade de sermos repreendidos diante dele em amor. E também pela predestinação que ele fez, ou seja, antes de nossa existência, já definiu um destino, cujo destino é a volta de nós para juntos dele, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua boa vontade, o seu querer, que ele teve, com a finalidade de fazer-nos para louvor daquilo que é dele, sendo nós agradáveis a ele, ou seja, ele tem prazer. É tão bom quando se encontra duas pessoas que entre si são agradáveis, sente-se agradada a pessoa de receber a presença desta pessoa amiga, porque estão bem. E isto é tão bom quando há, irmãos, em Jesus Cristo, esta forma de sermos agradáveis a Deus, de sermos queridos por Ele, dele ter prazer de que nós nos aproximemos dele. Isto, irmãos, não tem preço. E ele diz aqui também que fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, e descobrindo o mistério da sua vontade, que estava escondido, isso ninguém sabia lá nos céus, segundo a boa vontade que ele tinha proposto em si mesmo. Deus em si mesmo, sem ninguém saber, porque era mistério. Se é mistério é porque está oculto. Ele fez uma proposta em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, porque não estavam congregadas todas as coisas. Estava congregado com ele a família que estava com ele, que está na sua glória eterna nos céus. Isto sim, porque congregar é reunir, é unir. Nós estamos aqui juntos, estamos congregados. Aqui está a congregação reunida. Então o que ele fez? Ele propôs este mistério, depois contou, manifestou depois, de tornar a congregar nele, na pessoa do seu santo Filho, Jesus, outra vez os povos,
porque com ele estava e está congregada a família nos céus. Mas aqui na terra não, que ele tinha feito o homem à sua imagem e semelhança, para poder estar junto dele, mas separou-se por causa do pecado. Agora ele faz então este novo propósito, pegou e predestinou, escolheu, denominou já cada um e já definiu a vida de cada um. Nessa predestinação, e enviou Jesus para tornar então a trazer de volta para ele, na dispensação da plenitude dos tempos. Isto é, irmãos, dispensar a plenitude é completar o que falta. Plenitude é uma coisa plena, completa, perfeita, que não falta nada. Na dispensação, ou seja, no tempo que ele ia abrir os céus e mandar de lá, para completar o que falta nesta família, aqui neste planeta Terra, para preparar, para poder receber com ele na outra família, lá nos céus. Este é o trabalho de Deus que Paulo estava dizendo aqui, que era tanto os que estão lá nos céus, que ele preparou para nos receber, como também os que estão na terra, que somos nós, que estão sendo preparados para sermos aceitos no céu. Nele, dizia Paulo, em quem também fomos feitos herança. Então nós somos herança de Deus. Ninguém abre mão de herança, irmãos. A pessoa, quando recebe uma herança, não abre mão, falando, não, é meu direito, isso aqui é meu, isso aqui eu ganhei, é meu direito, é minha herança. Nós somos herança de Deus, e Ele faz tudo para não perder esta herança, porque nos predestinou conforme o propósito que Ele fez, que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Olha, mas isso aqui é muito profundo. O conselho de Deus para tomar esta medida, de revelar este mistério, de tornar a congregar consigo os povos que se perderam, o ser humano, Ele fez segundo o conselho. Mas não foi conselho de alguém, porque quem poderia aconselhar o Senhor? Quem poderia sugerir ao Senhor o que fazer? Quem poderia iluminar o Senhor para fazer alguma coisa? Pois Ele é a fonte de toda a luz, de toda a sabedoria, todo o poder está nele. Então o conselho que Ele usou foi a sua vontade. Ele fez segundo a sua vontade, para que nós fôssemos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, quem está aqui ouvindo esta palavra nesta manhã, cuja esperança está em Jesus Cristo, Filho de Deus, então fomos postos para louvor da glória de Deus, para agradar a Deus, para Ele se sentir, irmãos, aceitar-nos de forma agradável a Deus. O nosso louvor deve ser agradável a Deus, os nossos pensamentos agradáveis a Deus, a nossa personalidade deve ser agradável a Deus, o nosso gênio, nossa maneira de ser, nossa forma de nos conduzir devem ser agradáveis a Deus, porque Ele é louvado na sua glória, porque Ele dispensou para nós, e Ele espera o retorno disto. E o que Ele dispensou para nós? Irmãos, vamos ver aqui o que Ele fez. Em quem também vós estáis, estamos nele. Depois que ouviste a palavra da verdade, quando nós ouvimos a pregação da palavra, quando nos foi anunciado Jesus, e que é o evangelho da nossa salvação, e nós cremos, quando cremos no Senhor, então recebemos em nós um carimbo, um selo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Tem gente que pensa que este Espírito Santo da promessa a pessoa recebe quando começa a falar em línguas. Não é, porque tem gente que morre velha de crente e nunca falou em novas línguas, mas foram selados com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo nos fez vir aqui hoje, porque agora nós somos dele. É um documento selado, reconhecido, documento que tem poder, documento que tem força, documento que não pode ser violado.
selado com o Espírito Santo da promessa. E olha o que é este Espírito Santo que Ele colocou em nós. É o penhor da nossa herança. O que é penhor? Penhor é garantia, irmãos. A pessoa, quando fica devendo para alguém e precisa pagar, e promete de pagar, olha, eu vou pagar daqui 6 meses. Então a pessoa que tem o crédito diz, mas eu preciso de uma garantia. Como é que você vai garantir que me paga? Aí eu falo, bom, eu tenho um bem meu que vale muito mais do que isso que eu estou te devendo, do que isso que eu estou te prometendo pagar, vale muito mais. Eu tenho este objeto aqui, que eu vou te deixar na tua mão e vou penhorar ele, eu vou te entregar. E você, quando eu te pagar, você me devolve. Está bem assim? Então isso aqui é o penhor. Todas as vezes que você lembrar de me cobrar, você vai olhar e dizer, não, mas o penhor está aqui comigo. Eu tenho garantias. A Irmandade tem garantido em si que vai receber a herança nos céus? Ou não? Se não tem, precisa ter essa garantia. Este selo é o Espírito Santo da promessa. É Ele que te faz vencer as tribulações. É Ele que te faz vencer os obstáculos e as dificuldades. É Ele que, na hora que você está lá no fundo do poço, nasce uma pequena chama de esperança e você se levanta outra vez. É Ele que, quando você está na fé, abalado, sem forças, e quando clama, Ele faz um movimento pequeno dentro de si e você chora, sai uma lágrima dos olhos e passa a amar a Deus. Não perca este selo. Porque se você perder esse documento, você, quando tiver que resgatar para herdar a herança, você não tem com quem. Mas bem-aventurado quem está aqui hoje, que tem garantido em si. Eu tenho comigo o selo do Espírito Santo. Tem gente que acha que não tem. Mas eu sou tão fraca, tão fraco. Eu acho que Deus nem se lembra de mim. Só o fato de dizer que você é fraco, que você é fraca, e pensar que depende de Deus, que Deus não se lembra de ti, é porque em ti já está aquilo que é de Deus. Aquele que não tem Deus, ele nem lembra disso, ele só lembra do que os olhos veem. Mas você lembra que Deus existe? Lembra que você precisa dele? Você lembra que depende dele? É porque dentro de ti existe aquilo que é dele. E aquilo que é dele é o Espírito Santo da promessa, que vem lutando para te ajudar a não ser vencido pelo pecado. Bendito seja o Senhor. Então, Paulo diz assim, então eu ouvindo a fé que está em vocês, aí em Jesus Cristo, e a caridade que vocês têm, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vocês nas minhas orações. E peço para Deus e nosso Senhor Jesus Cristo que dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele pedia isto, e esse pedido está de pé, irmãos. Que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Isto é o dom de conhecer, pelo conhecimento de Deus em nós, ser para nós transmitida a sabedoria e o conhecimento e a revelação, entender os mistérios que nos fazem ser chamados filhos de Deus. E hoje, por esta palavra, ele diz, porque ele dizia assim, porque ele iluminou os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam a esperança que vocês têm nessa vocação, e também conhecer as riquezas desta herança que existe. O crente, quando desconhece, irmãos, a riqueza que tem desta herança que alcançou em Cristo, ele não dá valor. Mas quando ele conhece a sobreexcelente grandeza deste poder de Deus que está em nós, nós os que cremos, segundo a operação do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando a ele dos mortos, que colocou Deus a ele na sua direita, esse poder está em nós. Olha, irmãos, o poder de vencer as dificuldades deste mundo não é nada, isso aqui é pequeno, porque o poder que está em nós é superior a isto. O poder que está em nós é superior às tentações que chegam. É só clamar pelo sangue do Senhor Jesus, a tentação cede, vai embora. O adversário, irmãos, ele respeita um filho e uma filha de Deus,
que nele está o selo do Espírito Santo. Porque não pensa, os irmãos vejam, para o adversário tocar em Jó, precisou ser permitido por Deus. Deus falou, tá bom, vai lá e mexe na carne dele, mas não toque na sua alma. Então, irmãos, o adversário, para nos vencer, ele precisa lutar muito, e nós é que precisamos ceder. Se nós não cedermos, deixa ele que lute. Você chora, você geme, derrama lágrima e lamenta, mas não é vencido, não é vencida, porque o poder dele está em ti. Mas isso não é nada, é coisa pequena da vida. O maior poder que está em cada homem que está ouvindo aqui, cada mulher que está ouvindo aqui, pelo selo do Espírito Santo, está na hora que a morte chegar e jogar teu corpo na cova, no cemitério. Matou, levou embora, acabou. O fulano já era, morreu, foi enterrado, ficou na história, se fez história. Se não fez, já se esquece. Mas não é isso, é que ele caiu lá no buraco, foi sepultado, a terra vai comer. Mas ele, o poder que está nele, está esperando a hora do Senhor dizer, agora, pode vir. A morte que fez tudo isso é afastada, e ele sai com vida. Este poder que Deus deu a Jesus, que quando chegou a hora, ele se desenrolou do lençol que ele está. Ninguém foi lá soltar o Senhor Jesus, que estava envolto no lençol. Quando ele ressuscitou, ele desamarrou tudo, jogou lá do lado, que João viu lá um montinho de pano que estava enrolado no Senhor. Jogou lá e saiu andando. Este poder está em nós. Sabe, irmãos, não importa que a morte venha, mas vai chegar o dia que ela tem que ceder, e nós vamos sair. Já não vamos sair com aquele corpo mutilado, um que morreu atropelado, outro que morreu de câncer, outro que morreu de tanta coisa que leva à morte. Mas isso aí é aqui, é no corpo terreno, é coisa da terra. Mas a hora que você subir, a grandeza de Deus revelada em Cristo vai aparecer em ti, um ser para viver a eternidade. Não vai ser mais mulher, não vai ter corpo de mulher, não vai ter esse corpo de homem, porque um tem uma perna ruim, outro tem um braço, outro é cego de um olho, outro manca, outro geme. Nada disso, é perfeito como o corpo de Cristo. Existe favor maior do que este? Então não existe, e foi isso que Deus fez conosco. Ora, se Deus fez tudo isto para nós, então Ele não pode te fazer vencer as lutas e as dificuldades, as tormentas desta vida que se levantam, aquilo que te deprime, te faz chorar. Ele não tem poder de te ajudar. Ele disse, esforça-te que eu te ajudarei. A palavra desta manhã é para dizer, irmãos, que Paulo orou por nós, e Deus ouviu a sua oração, e Ele quer derramar a plenitude dos tempos finais. E a plenitude é completar o que falta. A igreja que está aqui hoje reunida, o que é que nos falta para aproximarmos mais de Deus e vencer este mundo de ilusão, de tentação, de corrupção, sem ficar perdidos aqui? O que é que falta? O Senhor nos concede pela palavra, irmão. Não sejamos vencidos pelas tentações, não sejamos vencidos pela imprudência da nossa vida, não vamos ser vencidos por aquilo que o adversário levanta para nos jogar por terra. Levantemos a nossa cabeça e vamos olhar além do véu, mais para frente um pouco. Lá está a nossa redenção. Ninguém vai roubar a nossa coroa, ninguém vai tirar de nós a nossa herança. Glória ao nome do Senhor. Saiba, irmandade, ouvindo esta palavra, que temos garantido para nós um futuro de glória na plenitude dos tempos. Será que não está chegando o tempo da dispensação da plenitude, irmãos? Dispensação é abrir. A pessoa chega na torneira, faltou água, então abre a torneira, irmãos, com a sede, põe lá o copo embaixo e começa a pingar água. Meu Deus, estou morrendo de sede e não sai água. Será que não tem alguém que pode abrir o registro e dispensar água, que eu estou morto de sede? Está chegando o tempo do Senhor abrir o registro, a dispensação.
e começa a soltar o que é dele. Para quem? Para os eleitos, para os santos, para os amados, para os que são selados. Igreja selada, que em ti está o Espírito Santo, põe-te em comunhão, porque o Senhor quer dispensar o que é dele. Santo é o Senhor. Olha, irmãos, a dispensação de Deus nos tempos fez com que a ciência, Deus abrisse a torneira da ciência. Houve um tempo, irmãos, em séculos passados, que o Senhor abriu para o homem o conhecimento, as leis da própria natureza, e os estudiosos descobriram fórmulas matemáticas e científicas que até hoje são incontestáveis, e descobriram. Deus abriu para eles. Chegou o tempo da arte, os grandes pintores, e Deus abriu, fizeram pinturas que nunca mais apareceram outros que superassem. Era Deus que manifestou no homem, abrindo a ciência que está dentro da cabeça do homem escondida. Deus abriu. Depois veio a música. Os grandes compositores, nunca mais apareceram outros. Hoje inventam música de todo jeito, mas iguais àquelas, não. Era a dispensação de Deus, era o tempo. Depois veio o tempo de cumprir, próximo à volta de Jesus Cristo, preditas pelo profeta Daniel. E nos últimos tempos, a ciência se multiplicará. Ninguém imaginava como é que ia multiplicar a ciência. E multiplicou, e está se multiplicando. Tanto que o ser humano, os próprios cientistas não conseguem acompanhar a evolução da própria ciência, que é descoberta a cada dia, que são incompreensíveis para a pessoa natural. Nós não compreendemos o que é desenvolvido da ciência. Basta ver, quem que podia imaginar, irmãos? Quem que podia imaginar isso? Que chegaria o tempo que a pessoa pegaria na mão, sem fio, não tem nada aqui ligado, e falaria em instantes, em segundos, com o Japão, com a China, e via a cara do fulano que está falando do outro lado do mundo. Podia imaginar isto? Mas chegou o tempo que Deus abriu a torneira da dispensação da ciência. Os grandes equipamentos que existem, os aviões, aquilo que voa até outros lugares neste universo, não é ciência? Quem que podia imaginar que podia um homem chegar num lugar desse? E chegou, e vem vindo, e vem crescendo. Quem que podia imaginar, irmãos, de fazer uma operação, médico de um outro país opera cientificamente numa pessoa que está num outro lugar? E é possível, a ciência. Já tem aquele que tem no braço, o celular está aqui no relógio, por aqui ele tem contato. Quem podia fazer isso? Deus abriu, e Ele está anunciando que essa dispensação dele não restringe aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que as nossas mãos apalpam. Não, isso não é nada, isso é coisa da terra. Mas o que Ele quer fazer é aquilo que está lá com Ele e derramar para nós aqui. Vamos olhar um pouquinho para o céu, vai terminar a palavra já, mas o Senhor não podia agora abrir a torneira da dispensação para louvor da sua glória? Celular não louva a glória de Deus, avião não louva, a ciência da terra não louva, mas a tua boca pode louvar. O teu espírito que está aí dentro de você, que manifesta a vida, pode louvar a Deus. Dá para você arrancar agora de dentro de ti um louvor à majestade de Deus, é louvor à sua glória. Põe-te em comunhão agora. Quem sabe Ele abre a torneira da dispensação deste século presente e comece nesta manhã a derramar dos céus riquezas celestiais. Irmãos, vai terminar a palavra agora. E o Senhor não pode fazer isto, manifestar aqui a sua glória, nos encher deste poder que o homem não vê, mas o inimigo conhece.
fazer uma mulher santa no olhar, santa no viver, homem santo no seu viver, no seu falar, homem que onde passa fica o cheiro de Jesus Cristo. O mundo não conhece, mas o adversário sabe que o perfume de Cristo está em ti, servo de Deus, em ti, serva de Deus. Você gasta um dinheirão para comprar um perfume importado, para que o teu corpo tenha aquele odor agradável. O Senhor quer derramar sobre ti agora um cheiro que vem lá do céu, é o cheiro de Jesus Cristo. Receba agora nesta comunhão, esta glória que desce dos céus, ela vem e manifesta em ti, e Deus recebe o teu louvor no céu. Bendito seja Deus, a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez dono de uma herança que jamais se pode imaginar. Guardemos, irmãos, porque quem perde sabe quanto perdeu. Mas nós que estamos aqui hoje, ainda há um fiozinho de esperança. Conserva-te fiel ao Senhor, e Deus nos enriquecerá daquilo que é do alto. Deus seja louvado.